Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do emprego aqui no Brasil, principalmente na área do agronegócio. Eu vou comentar do mercado de suínos, vou falar também do mercado das exportações brasileiras do agro, vamos comentar da situação da JBS e vou falar do mercado de café e também conversar com Cristiano Palavra, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos aí bater um papo sobre o mercado da soja. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre emprego aqui no Brasil, principalmente na área do agronegócio. Há alguns dias, o agronegócio bateu mais um recorde no emprego de mão de obra. Atualmente, são quase 19 milhões de brasileiros ocupados diretamente de um total de 98 milhões, ou seja, quase um quinto da massa trabalhadora sustenta suas casas com o setor agropecuário. A pecuária emprega 2 milhões e a indústria láctea 260 mil. O levantamento do CPEA mostra que 95% tem algum nível de instrução. Porém, o agro, especialmente o setor leite, eles estão prontos para absorver essas pessoas? Pois é, o leite, por ser uma atividade que requer cuidados com fêmeas gestantes, filhotes, é muito exigente em relação à mão de obra. E por isso é preciso entender um pouco sobre parto, saúde, qualidade de leite, cuidados com bezerros e por aí vai. Além de tudo, é uma atividade desafiadora quando se fala de rotina, pois o dia começa de madrugada e a operação roda 365 dias por ano. Paulo Machado, professor especialista na formação de gestores para o agro, dentro da metodologia AgroMaisLean, ele declara a sua preocupação com o nível de conhecimento das pessoas envolvidas na atividade. A grande preocupação é que as pessoas são relativamente escolarizadas, mas que lhes falta habilidades específicas de execução nas tarefas que lhes são dadas no dia a dia e por isso são culpadas por não performarem bem ou ainda por terem falhas de índole, sendo que a mentalidade deveria ser de preparar os gestores das fazendas para que fossem mestres dos operadores. Mestre, nesse caso, se entende por pessoas que sabem fazer, mas que, mais do que isso, que sabem ensinar. E agora vamos comentar sobre o mercado de suíno vivo. Os preços dos suínos vivos no Brasil, ele tem se mantido estável. E os produtores estão experimentando uma redução no preço dos grãos, mesmo que seu impacto positivo seja sentido mais tarde. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, ela prevê um aumento de 4% na produção de carne suína agora neste ano, um total de 5.150 toneladas. As exportações no período de janeiro a abril de 2023 aumentaram quase 16% em volume em relação ao mesmo período do ano passado. E a demanda doméstica está sendo favorecida pelos altos preços da carne bovina. A grande liquidação de porcas está em andamento, o que reduzirá o rebanho de porcas de fêmeas lá, principalmente nos Estados Unidos, em 4%. Outras quedas de preços ocorrem devido ao aumento da produção de suínos. No acumulado do ano, os Estados Unidos produziram 1% a mais de carne suína e no acumulado do ano, as exportações de carne suína dos Estados Unidos aumentaram 7% e as exportações parecem estar claramente subindo. A China está importando mais carne suína, tanto para o mercado interno quanto para os estoques
estratégicos. Os preços continuam caindo desde outubro do ano passado, mas as perdas por doenças devem restringir a oferta e os preços devem subir entre junho e julho. E agora vamos falar da JBS. A JBS, ela registrou agora um prejuízo líquido de 1 bilhão 500 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, pressionada pelos custos elevados e por gargalos tanto na América do Norte quanto aqui no Brasil. No mesmo período de 2022, a companhia havia obtido um lucro de 5 bilhões 140 milhões de reais. Todas as unidades de negócios do grupo, eles encerraram o primeiro trimestre com resultado líquido negativo. O CEO global da empresa, o Gilberto Tomazoni, ele disse que o desempenho nos 3 primeiros meses deste ano foi um ponto fora da curva e que confia em uma recuperação. Segundo ele, essa melhora já toma forma com o recuo das cotações de grãos usados na alimentação animal, principalmente o milho. O primeiro trimestre não representa o potencial do nosso negócio e nem o que esperamos para este ano. É um resultado excepcional. De acordo com a JBS, os preços dos grãos, ainda elevados no mundo, afetaram as margens, assim como sobre a oferta de proteínas, principalmente frangos e suínos. A receita líquida, por sua vez, recuou 4,6% para 86,6 bilhões de reais. No primeiro trimestre, 77% das vendas globais da JBS ocorreram nos mercados domésticos em que a companhia atua. As exportações responderam por 23%. E agora você vai ver como está o mercado das exportações brasileiras do agro. Nos primeiros 4 meses deste ano, as exportações brasileiras do agronegócio alcançaram recorde de 50,6 bilhões de dólares, o que representa um crescimento de 4,3% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando as vendas foram de 48,5 bilhões de dólares. De acordo com a análise da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, a expansão se deu em função do aumento da quantidade exportada, cresceu 2,3%, bem como do índice de preços dos produtos, que cresceu 1,9%. Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Agricultura brasileiro, o aumento na quantidade exportada de milho foi de 6 milhões de toneladas e a soja em grão 1 milhão e 50 mil toneladas. Foi o que mais contribuiu para a expansão no índice de Quantum. O agronegócio representou quase metade das vendas externas totais do Brasil em 2023, com participação de 49%. No ano anterior, o share do agronegócio na pauta exportadora brasileira foi de 47,7%. A exportação total, ela registrou um crescimento de 1,6% como resultado do crescimento do agronegócio, uma vez que os demais setores tiveram queda de 0,8% no período. E agora vamos falar sobre importações. O governo da Índia disse que as importações isentas de impostos de soja e óleo de girassol embarcadas antes de 31 de março seriam permitidas até o final de junho, depois que centenas de milhares de cargas ficaram retidas nos portos devido à confusão sobre as regras de importação. No início deste ano, o maior importador mundial de óleos vegetais descartou uma cota de importação isenta de imposto de 2 milhões de toneladas de óleo de girassol bruto e óleo de soja para este ano fiscal, iniciado em 1º de abril. A Índia importa óleo de soja principalmente da Argentina, Brasil e Estados Unidos, e óleo de girassol da Rússia e da Ucrânia.
A notificação do governo proporcionaria alívio aos importadores, mas as importações reduziriam os preços locais da oleaginosa e reduziriam a renda dos agricultores. As importações de óleo de palma da Índia em maio podem cair, já que o esclarecimento aumentaria a disponibilidade de óleo de soja e também de girassol. Pelo menos foi o que disse um negociante de Nova Delhi, de uma casa comercial mundial. E agora eu vou comentar sobre a comercialização da soja em grãos. Essa comercialização brasileira da safra 22-23 de soja atingiu quase 52% da produção esperada até o dia 5 de maio. Pelo menos é o que aponta um levantamento realizado pela Datagro Grãos. O número está muito aquém dos 64% de igual período no ano passado, bem como dos 80% do recorde da safra 2019-2020 e da média dos últimos 5 anos de 67,4%. Houve um avanço mensal de 8,6%, um pouco abaixo dos 9,2% registrado no mês anterior, mas acima de 7,6% da média normal. Levando em conta a nova revisão da produção para 155,6 milhões de toneladas, os sojicultores brasileiros eles negociaram até a data analisada de 80,3 milhões de toneladas. Em igual período do ano passado, esse volume de produção negociado estava maior em termos relativos e absolutos, chegando a 83,5 milhões de toneladas. Segundo a Datagro, apesar da confirmação de nova e expressiva retração nos preços, os produtores acabaram sendo forçados a vender para cumprir compromissos financeiros assumidos anteriormente. E agora vamos falar um pouquinho do PIB da soja e também do biodiesel brasileiro. O produto interno bruto da cadeia da soja e do biodiesel pode ter alcançado 673 bilhões de reais no ano passado, segundo a estimativa da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, e também do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA. A cifra representa 27% do PIB total do agronegócio para o ano e 7% do PIB brasileiro. A pesquisa ressaltou que, de 2010 a 2022, a participação do PIB da cadeia respondia a 9% do total do agronegócio e 2% do total do PIB nacional. O segmento movimentou 362 bilhões de reais em 2022 e a divisão ela foi seguida pela movimentação diretamente gerada pela atuação com a soja, que gerou 192 milhões de reais. A agroindústria, composta pelos segmentos de óleo e farelo e também rações e biodiesel, somou 76,9 milhões de reais. O aumento é bastante consistente e reflete que houve mais disponibilização de produtos ao consumidor final da cadeia. Pelo menos é o que afirma a pesquisadora da área de macroeconomia do CPEA, Nicole Renaud. Do total do PIB gerado pela cadeia produtiva da oleaginosa e também do biodiesel, a principal parcela está associada aos agroserviços. Ao longo de 2010 a 2020, a soja ganhou espaço e a indústria perdeu espaço. Isso está relacionado ao fato de a produção no campo estar se expandindo de forma mais acelerada que o processamento, afirmou a pesquisadora. E depois do intervalo eu vou comentar sobre o mercado do café e vou conversar com o analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar sobre a situação do mercado da soja. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos.
E eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção. Mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. "30 anos de Senar Goiás e que venham mais 30. Chegou a sua vez. Raça forte na Vesa. Toda linha Ranger com taxa zero e em até 24 vezes. E desconto de até R$60 mil. E mais, Ranger automática completa por R$199.900. Isso mesmo, banco de couro, estribos laterais e 7 airbags por R$199.900. É a líder de vendas com desconto de até R$60 mil e taxa zero. E ainda, Maverick motor de 253 cavalos e Territory Titanium com taxa zero em 24 vezes. Corra pra Navesa. Contagem regressiva para a melhor festa do Centro-Oeste brasileiro. Pecuária de Goiânia 2023. E pra começar com tudo, dia 18 tem Israel e Rodolfo. Israel e Rodolfo, entrada solidária, 1 quilo de alimento ou um agasalho. Israel e Rodolfo, dia 18 de maio, no Parque de Exposição de Goiânia. Arroz cristal, feijão cristal, arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal, pureza em forma de grãos. Canal TV Agro, apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões, Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Pivô, máquinas agrícolas e sistemas de irrigação. Europoços artesianos, poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Diversão, belos lances, golaços e muita informação. Eu tô curioso, hein? Vamos curtir junto? Tem SBT Esportes. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora nós vamos comentar sobre o mercado do café. Segundo o relatório estatístico do Conselho de Exportadores de Café do Brasil, Secafé, os embarques nacionais do produto somaram 2,7 milhões de sacas de 60 quilos agora no mês de abril, volume que implica numa queda de 10,3% quando nós comparamos com os 3 milhões registrados no mesmo mês, só que do ano passado. Com o preço médio de $222 por saca, a receita cambial foi de 604 milhões de dólares, um recuo de quase 17% no mesmo intervalo. No acumulado dos 10 primeiros meses do ano safra 22-23, as remessas de café do Brasil ao exterior somaram 30,4 milhões de sacas, que renderam 6,9 bilhões de dólares ao Brasil. O desempenho representa um declínio de 9% em volume, mas evolução de quase 5% em receita frente aos números aferidos entre julho de 2021 e abril do ano passado. E segundo dados divulgados agora pelo Secafé no primeiro quadrimestre deste ano, os Estados Unidos seguem como principal importador de cafés do Brasil, adquirindo 2 milhões de sacas, volume
quase 20% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado. Esse montante equivale a 18,5% dos embarques totais brasileiros no intervalo. E agora eu vou conversar com Cristiano Palavro. O Cristiano é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar sobre o mercado da soja que continua derretendo. Cristiano Palavro, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Tá feia a coisa, não tá? Muito bom dia, Antônio, todos que nos assistem. Realmente um cenário bem complicado, né? Tivemos aí meses... Atípico, né? Atípico, fruto aí de um grande volume de soja que ainda permanece no mercado, em meio a uma demanda que a gente já tem comentado isso, né, Antônio? Não é uma demanda fraca, mas é uma demanda a conta-gotas, vamos dizer, né? O comprador sabe do volume que tem disponível, sabe da safra americana que está em desenvolvimento, por enquanto apresenta boas condições, então a perspectiva é de muita soja no segundo semestre e isso vem novamente afetando as cotações. Tem notícias boas nesse intervalo, né? Os prêmios de exportação que refletem mais o mercado brasileiro pararam de cair, voltaram a se recuperar bem nessas últimas semanas, mas agora é a ponta Chicago que está jogando contra. O plantio nos Estados Unidos está muito rápido, as condições mais secas e quentes por lá, por enquanto, favorecem o trabalho operacional e os preços aqui não conseguem reagir enquanto esse cenário está configurado, né? Sabe que comparação que eu faço? É mais ou menos assim. Imagine um conjunto musical, quando o pessoal está afinando os instrumentos. Um toca um negócio, o outro toca outro, e, sabe, está aquele burburinho que você não consegue definir o que está sendo arrumado ali na hora. Então eu enxergo o mercado da seguinte maneira, uma baita safra brasileira, problema de logística aqui no Brasil, custo de produção. Os americanos vão produzir muito, Chicago está baixando o preço, força essa queda. Então, está assim, tudo sem entender o que vai acontecer. E o pior de tudo é que nós não temos aqui no Brasil ainda um plano econômico a ser seguido, não tem um direcionamento. Isso é para fechar a conversa. De fato o mercado está passando por um momento de muita instabilidade. Muita instabilidade, A grande preocupação do produtor é, claro, a soja ainda presente em 2023. Muitos acabaram negociando muito pouco o produto antecipado e agora acabam ficando uma certa sinuca de bico, né, do que fazer com essa soja ainda remanescente, mas a grande preocupação já acaba se recaindo também sobre a soja de 2024, né, Toninho? A gente sabe que esse é um momento em que as compras já estão avançando, o cenário positivo é que os insumos caíram muito, as relações de troca não estão ruins em relação ao que a gente teve na média dos últimos anos, mesmo com o preço da soja depreciado. Hoje a gente tem aí o KCL já sendo negociado na faixa de 2.300, 2.400, que é muito melhor. 4, 5, 6 mil? 6 mil reais chegou no ano passado. O MAP e fosfatados em geral em franca queda. Então é hora do produtor entender que a realidade realmente de margens ela vai passar por um enxugamento, precisa caminhar um pouco mais conservador nesse próximo ano para garantir que ele vai continuar nesse mercado, que ele não vai precisar fazer estripulias financeiras para continuar garantindo a sua margem. Realmente o mercado de soja ele ainda tem algumas saídas. Esse tempo quente e seco que acaba hoje favorecendo o plantio, ele será uma preocupação se ele não retomar as chuvas nos Estados Unidos daqui a pouco. Mas o clima é sempre uma variável muito instável também e não podemos depositar todas as fichas sobre ele. Então quem está buscando fazer suas compras, já tem uma margem ali, uma relação de troca favorável, tem que pensar com muito carinho se não é o momento de aceitar esses preços e realmente avançar fechando parte dos seus custos já, porque o cenário de longo prazo, infelizmente, ele não é dos melhores. Se você não tiver prejuízo, já está bom demais. Se tiver empatando, tá bom, porque tem gente que vai ter muito prejuízo. Principalmente quem arrendou aí 15, 18 sacas de soja por hectare, esse está com a orelha muito quente, está com a situação meio delicada. Mas se as suas contas não estão te dando prejuízo, bata a palma, fique tranquilo, porque tem muita gente que vai ter um prejuízo muito grande. E não é só com soja, não, é com milho também. É um bom ponto, Antônio. Assim, a soja ainda tem alguma perspectiva uma saída diferente, mas para o milho a situação é muito mais grave, muito mais delicada.
O custo de produção já foi assumido, ele já está feito, né? E os preços saíram na casa ali próxima dos R$70 em janeiro para os atuais 40, até abaixo disso em algumas regiões do Brasil. E realmente até que a colheita se configure, é difícil a gente ter uma reação nesses preços porque o mercado hoje só está olhando oferta e realmente as chuvas até estão persistentes ainda, né? A gente vê aí pontos de chuva em algumas partes do Centro-Oeste já no avançar do maio. Cada chuva que cai, a produtividade aumentando, é mais oferta e os compradores estão olhando esse mesmo cenário. Não há por que esses compradores virem com uma grande demanda para o mercado hoje se há essa sinalização de um grande volume de milho também no mercado mais à frente. A chance para o milho ela vai se dar no avançar do segundo semestre, quando as exportações ganharem corpo e a gente efetivar uma demanda. Antes disso, o mercado ainda vai sofrer mais. E tem mais um detalhe também que a gente tem que olhar, apesar de não ser uma coisa assim muito absurdamente grande, mas olhar lá para a Ucrânia. Se realmente tiver um travamento de exportação de grãos, como está previsto, pode assim ajudar aqui o produtor brasileiro, principalmente no milho, né? Com certeza, com certeza. Até o próprio relatório do USDA, divulgado nesse mês de maio, já trouxe as primeiras previsões para 23 e 24. De fato, já colocam a exportação ucraniana 10 milhões de toneladas abaixo desse ano, né? Eles vão ter uma produção menor, né? Já que a capacidade de produzir lá está bem complicada, né? Mão de obra, combustível, custos gerais, né? Muito altos, até mesmo as transações financeiras estão complicadas e eles vão exportar menos. Um outro grande concorrente do Brasil também vai exportar muito menos, que é a Argentina, que teve uma grave quebra de produção. Por outro lado, o Brasil caminhando para 130 milhões de toneladas aí de milho nesse ano, Estados Unidos podendo chegar perto de 400 milhões de toneladas, um aumento muito significativo em relação ao ano passado. A China sempre produz bem, mas é um grande consumidor também, então até o próprio USDA fala em importações maiores da China do que foi nesse ano. Mas por enquanto o ritmo de compras está extremamente baixo, então essa demanda precisa chegar, ela está projetada, mas ela ainda não chegou. Todo mundo sabe, mas quando? Esse é que é o problema. Mas é aquela coisa, né, Antônio? Você sabe que tem uma grande oferta vindo. Os preços estão caindo. Se você fosse um comprador, para que você ia se antecipar agora? Claro. Né? Então, realmente, essa demanda está projetada, ela deve vir, a gente precisa de milho. Não é que o mundo está precisando de menos milho, na verdade, precisa desse milho. Precisa de muito milho. Só que sabe que o cenário realmente está favorável ao comprador e isso justifica as compras mais lentas. Né? E a gente não tem, pode ter certeza absoluta, eu acho que nem o Cristiano, que é uma pessoa aí muito dedicada e conhecedora, a gente não sabe, assim, na verdade, o que vem pela frente, não. Coisa muito boa, não é, mas virá. Pode ter certeza absoluta que vai demorar um pouquinho, mas vem. É um ajeitamento de mercado que nós estamos passando agora, infelizmente. Exato. Bom, Cristiano, vamos torcer para as coisas darem certo, não entrem em desespero, porque se você pensa que está ruim, tem gente que está pior, e vamos ver o que vai virar. Porque afeta toda a cadeia, todo mundo. Exatamente. Oportunidades sempre aparecem. O que a gente precisa estar atento, porque nesses momentos de instabilidade elas são muito rápidas. Muitas vezes elas somem do radar muito rapidamente. É isso aí. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Também. E se você aí quiser, tiver alguma dúvida, entre em contato com o Cristiano, lá na Pátria Agronegócios, e batem um papo lá e, para a próxima safra, trava sua soja e seu milho. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Grandes realizações não são feitas por impulso, mas por uma soma de pequenas realizações. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.